Boa noite a todos e a paz do Senhor. Como eu tenho falado de Pedra e Pedro desde o princípio, eu venho falando nos outros vídeos, Cristo hoje importa para ele que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. E Cristo tem comissionado esse povo que ele tem guardado para a defesa do seu evangelho. Como eu tenho falado em Efésios e Filipenses, que diz o seguinte, Filipenses 1,18 diz o seguinte: mais importa que, porque de todas as maneiras e por, por profias ou por verdade, Cristo está sendo pregado, e nisto me regozijo, e ainda me regozijarei, porque sei que por vossa intercessão isto redundará em bem-estar, pelo socorro do Espírito Santo. Aqui Paulo, ele conhecia bem a profundidade do Evangelho e conhecia a onisciência, a onipotência de Deus em todas as áreas, que Deus de forma nenhuma ele deixa a sua palavra voltar vazia. E como eu tenho falado da boa terra, a boa terra é o teu coração. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não importa da forma que aquela pessoa esteja pregando, mas importa como o teu coração está aberto à palavra de Deus. Por quê? Porque quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Cristo, ele te ensina, ele trabalha no teu coração, ele trabalha no teu espírito e ele te traz o entendimento daquilo que está sendo pronunciado. Como eu falei, Deus ele tem o maior prazer de se revelar ao homem ou se manifestar. Mas importa que nós venhamos defender esse evangelho. Por que defender esse evangelho? Porque em Filipenses 3 diz o seguinte, 3:1: no demais, meus irmãos, regozijo no Senhor. Não me é motivo de pena o reescrever a mesma coisa, pois para a vossa própria segurança, guardais dos cães, guardais dos maus ombreiros, guardais dos que mutilam o corpo pela incisão e pela circuncisão. Então Cristo aqui ele tem falado que os cães são os maus ombreiros. Quais são os maus ombreiros? Ele aqui está falando de pastores, evangelista, de presbítero, ele está falando de diácono, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, que pregam um texto fora de contexto. Esses são cães, cães rebeldes, se rebelaram contra a palavra do Senhor. Aí ele diz o seguinte: porque nós somos da circuncisão, os que servimos a Deus pelo Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, a Bíblia diz que nós somos a carta lida em nosso coração. Nós fomos circuncidados pelo próprio Cristo, tanto na carne como no Espírito. É por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele mesmo circuncidou e nos selou com seu Espírito, para que nós venhamos guardar essa palavra. Então, que nós venhamos aprender aquilo que Deus tem falado. Não venhamos nos calar, porque um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, o que é que você tem guardado nas tuas mãos? Como é que está as tuas mãos? A Bíblia diz que quando nós pregamos a palavra, Paulo lá em Atos ele estava pregando uma palavra, e Paulo disse, da minha mão o seu sangue, o vosso sangue está limpo. Então quando nós pregamos a palavra da forma que ela deve ser pregada, independente de quem queira ouvir a palavra ou não, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Então, na realidade, a palavra de Deus só vão ouvir aqueles que atentam à boa palavra do Senhor, aqueles que realmente amam a Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque também a palavra diz que existe o joio e o trigo. Mas a Bíblia diz que a árvore nós conhecemos pelo fruto. Mas também diz que o joio e o trigo ele tem que crescer junto, para que no dia da consumação os anjos ele vai fazer essa separação. Então importa que nós só pregamos a palavra da forma que ela deve ser pregada. Que Deus os abençoe.